vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um tema muito peculiar e que gera muitas dúvidas e inconstância na hora do julgamento na Justiça do Trabalho. Eu quero falar com vocês hoje sobre sociedades cooperativas, as cooperativas de trabalho. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu gostaria de pedir para vocês que dê um like nesse vídeo, compartilhem este vídeo com outras pessoas que queiram conhecer sobre o direito do trabalho, alunos e novos advogados. Eu peço que você se inscreva no canal. Pessoal, hoje eu quero passar a informação para vocês de sociedades cooperativas. O que são as sociedades cooperativas? Meus amigos, olha só. O que é a expressão, a palavra cooperar? Cooperar é ajudar, colaborar, né? Fazer uma colaboração em conjunto. E é daí que vem a nomenclatura cooperativa. A cooperativa, na realidade, ela se constitui através de um grupo de pessoas que buscam o mesmo objetivo. Esse grupo de pessoas se une, se juntam e cooperam entre si, colaboram entre si, participando entre si dessas atividades. Tendo um objetivo em comum, eles vão criar essa cooperativa com o objetivo deles se ajudarem entre si. É daí que tem essa expressão, essa nomenclatura de cooperativa. No nosso dia a dia, pessoal, vocês vão encontrar muitas cooperativas. Cooperativas de médicos, cooperativas de enfermeiros, de pessoal da área de enfermagem ou técnico em enfermagem, cooperativa de táxi, por exemplo. Tem até outras espécies e outras naturezas jurídicas de corporativa, mas nós vamos falar aqui sobre cooperativa de trabalho ou serviço. Por quê, pessoal? A cooperativa de trabalho ou serviço é a que nos interessa no direito do trabalho. E eu já passei aqui para vocês essa informação que teremos de cooperativa de médico, cooperativa de técnico de enfermagem. Passei ainda para vocês agorinha a informação que na cooperativa as pessoas se unem para cooperar. Se as pessoas estão se unindo para cooperar entre si, para alcançar um objetivo, será que tem empregado e será que tem empregador? Em regra não, pessoal. Se na teoria as pessoas estão se unindo, buscando um objetivo em comum, essas pessoas sendo da mesma condição, elas se juntando e se unindo, não vai ter essa característica de empregado e empregador, porque elas estão no mesmo patamar jurídico, e elas estão ali para crescerem juntas e para que essa cooperativa ela ajude-os a conseguir conseguir serviços na sua área. Diferentemente do que eu falei, conseguir emprego, porque aí conseguir emprego vai gerar o veículo de emprego, que eu até mencionei aqui, coloquei esse ponto, que vai nos servir como parâmetro para fazer essa diferenciação entre a cooperativa, as características da cooperativa e as características de um contrato de trabalho que todos nós já conhecemos há algum tempo. Antes de mais nada, quando nós falamos de cooperativo, o cooperado, geralmente, ele é um profissional autônomo. Dei aí os exemplos de médicos, de técnicos em enfermagem, de enfermeiros. Então, tem que ser autônomo para participar e integrar essa cooperativa.
Uma outra característica que eu quero deixar claro para vocês aqui, pessoal, é que em regra na cooperativa não há a subordinação. Quando essa cooperativa, por exemplo, ela entra em contato com essa pessoa, com esse cooperado, ela vai ter a total liberdade, essa pessoa ela vai ter a total liberdade de aceitar ou não determinado serviço que lhe é colocado, seja na área da enfermagem, seja na área médica, seja no taxista, ele tem que ter essa liberdade. Vocês sabem muito bem, meus amigos, que quando há a subordinação, não resta muito espaço para a liberdade. Por isso que tem que ter essa ausência de subordinação. Outra característica importante, pessoal, é quando nós falamos ali do rodízio informal, que de certa forma está ligada a essa subordinação. E esse rodízio informal, ele está ali tanto pela ausência de subordinação, como pela característica da cooperativa, que muitas vezes a cooperativa ela vai chamar para prestar determinado serviço pessoa A, logo em seguida ela vai chamar a pessoa B, logo em seguida a C, a D, a F, a G, a H, depois ela volta para A de novo, volta para B, aí vai seguindo alguns critérios de disponibilidade das pessoas, né? Como eu disse aqui, acabei de falar, a disponibilidade do cooperado. Então, a partir do momento que vai depender da disponibilidade do cooperado, sendo esse ligado ao rodízio, mais uma vez, vamos voltar para a ausência de subordinação. Ou você acha que quando você é contratado no seu contrato de emprego da CLT, a empresa ela vai perguntar se você tem disponibilidade para atender o cliente? Claro que não, né, pessoal? No caso da cooperativa, até por ele ser um profissional autônomo e não ter subordinação, ele pode recusar aquele serviço em virtude da ausência de disponibilidade. Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, meus amigos, é de extrema importância que seja sem exclusividade. Essa ausência de exclusividade a gente também encontra nos contratos da CLT. Não é muito mencionado isso, mas em regra, quando você assina um contrato de trabalho e presta serviço para uma empresa, é comum que essas empresas elas não falem nada de exclusividade. Na prática do dia a dia, ela vai exigir uma certa exclusividade, mas se você for contratado por uma outra empresa que não atrapalhe o horário de trabalho, não tem problema. Nesse caso, da mesma forma, não precisa ter exclusividade, porque se você tiver exclusividade, já foge totalmente da ideia da cooperativa, da ideia da cooperação. Já vai virar um contrato de trabalho. Outra coisa aqui, pessoal, a distribuição proporcional. Em regra, quando nós estamos falando aqui de cooperativo, todos estão ali no mesmo nível hierárquico, trabalhando em rodízio, provavelmente cobrando os mesmos valores para quê? Para que haja uma distribuição remuneratória de forma proporcional, logicamente, à sua atuação, à prestação do serviço desse cooperado. Ou seja, ele vai receber conforme ele vai trabalhando. E é óbvio, né, que por mais que não tenha exclusividade, por mais que não tenha subordinação, é normal que quanto mais ele trabalha, mais ele vai receber. Então, daí que tem essa questão da distribuição proporcional ao seu serviço. Mas por que, pessoal, que eu coloquei aqui as características da cooperativa e ali eu coloquei as características do contrato de trabalho? É porque é nessa diferenciação, meus amigos,
que se encontram as dúvidas da Justiça do Trabalho. São nessas diferenciações que nós vamos bater nas audiências, teremos as testemunhas, as provas sempre voltadas para essas diferenças, porque certamente quando a cooperativa se depara com uma ação na Justiça do Trabalho, ela vai sempre bater nesse ponto aqui. Sempre ela vai bater nas características da sociedade cooperativa. E por outro lado, o advogado do reclamante, ele sempre vai procurar bater nesses pontos, nessas características do contrato de trabalho. Porque muitas vezes, meus amigos, embora seja uma cooperativa, no dia a dia, na prática, você vai se deparar com as características do contrato de trabalho e não com as características da cooperativa. Certamente, na hora da instrução processual, na hora das audiências e na ação, não é algo simples você comprovar para o juiz que essas características da cooperativa estão sendo totalmente violadas. Você vai precisar fazer uma boa instrução, um ótimo depoimento testemunhal para você desconfigurar essas características da cooperativa e já demonstrar ao juiz que na realidade estão presentes as características do contrato de trabalho. Perceba aqui, meus amigos, eu coloquei aqui sem subordinação da cooperativa. A partir do momento que aquele cooperado, por mais que a cooperativa diga que não haja subordinação, se esse cooperado ele segue ordens, ele segue determinações, se esse cooperado não tem espaço para não direito, aquela questão da habitualidade, da disponibilidade. Se por um acaso a cooperativa entra em contato com ele para a prestação de um determinado serviço e ele diz que não vai, que ele não tem disponibilidade 1, 2 ou 3 vezes, por mais que na teoria não haja uma certa subordinação, muitas cooperativas elas já jogam esse funcionário de lado, essa pessoa de lado, ou então eles já fazem alguma espécie de punição. Então, se você perceber que ocorrem algumas punições veladas, e se você percebe que há sim a subordinação, ordens, se essa enfermeira, por exemplo, ela recebe ordens da cooperativa, se ela recebe ordens do médico, do tomador dos serviços, que muitas vezes essa cooperativa, por exemplo, de enfermagem, ela vai prestar serviços para um tomador, como se fosse um terceirizado. E muitas vezes esse tomador do serviço, esse médico que trabalha com essa enfermeira da cooperativa, ele vai dar ordens para ela de como ele tem que medicar, de como ele tem que tratar aquele paciente. E na terceirização, é muito difícil o tomador do serviço escapar dessa subordinação. Então, nesse caso, é a mesma coisa. A partir do momento que nós comprovarmos que ocorre a subordinação, já é aí um ponto, uma característica do contrato de trabalho. Da mesma forma, aqui a habitualidade. Nós falamos que uma das características da cooperativa é o rodízio informal. Se esse rodízio informal cai por terra e já vira uma constante, uma habitualidade a presença daquele profissional, não há que se falar em rodízio informal, e sim habitualidade. Outra coisa, contrato de trabalho, a gente fala de pessoalidade. É lógico que muitas vezes a cooperativa, principalmente na área médica, vai ser um funcionário, vai ser um médico, vai ser uma enfermeira, no grupo de táxis, nos motoristas de táxi, vai ser um outro taxista, não tem essa pessoalidade.
Mas se por qualquer motivo, e esses motivos podem acreditar, meus amigos, eles ocorrem, sempre for aquela pessoa, seja porque os parentes do paciente gostam daquela enfermeira, seja porque outros cooperados recusam aquela prestação de serviço, então já ficou normal e habitual que sempre vá aquela pessoa, a mesma pessoa, já vira uma pessoalidade que não pode ser trocada por outra pessoa, porque a questão da pessoalidade é dessa forma. Você pode trabalhar hoje aqui, mas se na próxima semana você não puder comparecer, você pode chamar o seu amigo, você pode chamar outro funcionário, você pode chamar outra pessoa, você pode chamar até um parente seu. Mas quando fixa essa pessoalidade, é só você que pode comparecer. Se só você comparece, já se configurou a pessoalidade. E por que da importância de nós conhecermos as características, os requisitos do contrato de trabalho e bater com as características da pessoalidade, da cooperativa? É porque quando a gente chegar a essa conclusão aqui, meus amigos, nós vamos entender que essa cooperativa ela é fraudulenta e vamos entrar na Justiça do Trabalho para que o juiz anule, decrete a nulidade desse contrato da cooperativa com o cooperado e que faça que essa pessoa ela faça jus ao contrato de trabalho, consequentemente ao vínculo de emprego e consequentemente a percepção das verbas rescisórias baseadas no contrato de trabalho. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse assunto. Caso vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe com seus amigos para que eles conheçam mais informações de direito do trabalho. Teçam comentários aqui, peçam temas para nós conversarmos sobre direito do trabalho. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.